é um adolescente de 16 anos, jogador de basquete, está doido para voar, para ir para outros ares, e os dois estão lá em Brasília. Eu trabalho no Rio, então eu fico Rio, Brasília o tempo todo. Por isso que as pessoas acham que eu sou de Brasília ou acham que eu sou daqui. Então eu estava liberada, eu sou professora da UFRJ, a UFRJ não quis mais me liberar para voltar para Brasília. Então eu trabalho aqui durante a semana e finais de semana, quando eu posso, quando tem tempo também, né? Eu vou para lá, até porque eu tenho um filho adolescente, eu não jamais, nunca na vida ia deixar ele lá sozinho. Não que meu marido não consiga, mas a gente sabe que mãe é mãe, dá licença. Então eu estou sempre assim. Aí esse final de semana eu não fui, porque eu já tinha um compromisso aqui, e no próximo também não, porque eu já tenho um outro compromisso aqui no Rio. Mas fora isso, todos eu estou lá. Vocês que voltam segunda, então tá essa loucura. Aqui no Rio, o que eu tenho feito? Eu vou em algumas igrejas, nas igrejas dos meus amigos que estão precisando de ajuda, ou que estão começando. Atualmente eu tenho frequentado a Igreja Batista do Recreio, Rosana, que eles estão reiniciando o Ministério de Surdos lá. Já é um ministério muito antigo, mas que parou e aí a gente está recomeçando. E está sendo assim uma bênção, uma experiência maravilhosa, uma bênção de verdade. Então vamos lá. Já me apresentei, falei que eu estou nessa situação. Orem por mim para que Deus toque nos corações. Todas as vagas que eu consegui em Brasília para voltar, a UFRJ já negou todas. Então eu preciso de uma vaga da UNB, que é a Universidade Federal de Brasília. Então eu acho que se for para a Universidade Federal, eles não vão negar. Então eu preciso de uma vaga lá. E aí vamos ver, tá certo? Mas enquanto isso eu estou aí nessa luta, vou para lá, para cá. É um prazer enorme estar aqui. Não sou acostumada a falar com o microfone, mas bora lá que eu acho que tem que ficar registrado. O Valdir está aparecendo aqui direitinho. Pode chegar aqui perto, meu amigo, vem pra cá. Valdir, pensa, uma referência. Uma pessoa que, quando eu estava aprendendo Libras, ele já era, ou Valdir já era um intérprete. Então, não, você está aqui, Eu não ia falar que é velho, não, mas aí ele já botou um dinossauro, né? Já está assumindo. Então é uma honra estar com você aqui, meu amigo. Você não mudou, né? Mesma carinha. Orando dinossauro. Isso aí, das antigas. Então é muito legal estar aqui, rever meus amigos, a Andréia, nossa gente, olha, muito tempo que eu não vejo a Andréia. Enfim, sempre que a gente está nesses lugares, a gente vai reencontrando, fazendo novas amizades. Então vamos lá. Se eu quero multiplicar, qual é a estratégia? O que eu tenho que fazer se eu quero que cresça, que amplie, que aumente as ovelhas para o reino? Claro, né? Primeiro eu tenho que saber. Então, a gente já está falando agora de ouvinte para ouvinte, certo? Durante muitos anos, eu comecei a aprender Libras em 1996, também não sou aquela novinha não, tá? É bastante tempo. Então eu era adolescente, sim, mais velha do que a Bia tem 13 anos, já está interpretando tudo por aí. É coda, uma menina coda, ela que fez a voz nas mensagens, uma menina de 13 anos, olha onde que ela vai chegar com capacitação, com Deus abençoando, enfim. Eu comecei sem ter nenhum contato com os surdos. Eu imagino que seja a história da maioria de vocês, sem ter surdo na família, sem ter amigo surdo, sem nada, sabe? Na verdade eu nem sabia que existia surdo no mundo, porque eu não via surdo antes de receber o chamado. Isso aconteceu com vocês? Antes do chamado, a gente andava pelo mundo, provavelmente os surdos estavam lá, mas eu nunca tinha percebido. Por quê? Acaba sendo um grupo invisível na sociedade, a gente tem que assumir isso. Então, por que a gente percebe os surdos? Porque Deus tocou no nosso coração e a gente viu, opa, essa parcela da população aqui é importante e eles fazem a diferença, eles precisam conhecer Jesus. Vocês viram que o pastor falou lá, aquele pastor americano, uma pessoa de uma outra religião falou, você já está salvo, você vai para o céu. Por que ele ia para o céu? Porque ele era homem ou porque ele era surdo? Ou porque ele era uma pessoa com deficiência? Enfim, não existe isso, entende? Se a pessoa não conhecer o Evangelho e não receber a palavra de Deus,
ela não vai para o céu, seja a pessoa com deficiência ou não. Então, por isso, a nossa responsabilidade de levar, de pregar a palavra para toda criatura, para todas as pessoas, tá certo? E algo que eu vejo no decorrer de todos esses anos é, primeiro, ministérios de surdos estruturados em volta e em cima. O sinal de ministério tem muita variação, mas aqui no Rio, eu sou acostumada com esse sinal também, ministério, mas lá em Brasília é outro sinal, São Paulo outro sinal, já tem ministério. Não, ainda tem esses aí, os ministérios da saúde, de educação, ok. Mas o ministério de igreja, eu também vi assim, mas tem mais outras, tem umas variações. O que eu tenho visto, gente, por aí, por essas andanças, por esses anos de ministério? A gente começa, nós ouvintes, a gente começa o ministério, porque não tem ninguém para começar, não tem surdos para começar também. Só que em algumas situações, parece que os ouvintes, eles querem se apropriar daquele espaço que deveria ser dos surdos, sabe? Eu não estou dizendo e jamais vou dizer que, só porque é surdo tem que botar na liderança. Não. Se ele tem vida no altar, se ele é crente, é convertido, se ele dá frutos, se ele conhece a Bíblia, você vai começar a preparar sim para ele assumir a liderança. Nós, enquanto ouvintes, nós temos a liderança provisória, sabe? O que eu tenho que entender com isso? Eu tenho que entender que eu vou lá, vou ganhar surdos para Jesus, eles vêm para a igreja, vai dar o leitinho, a mamadeira, a papinha, a carninha, vai amadurecendo. Mas a gente andando por alguns ministérios, o que a gente vê? O surdo já está na igreja, sei lá, 5 anos, 10 anos. O que ele sabe de Bíblia? Às vezes não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, por favor. E isso é muito grave, sabe? Eu não posso ficar achando que para o surdo eu posso dar qualquer coisa, ou ficar enrolando, ou ficar contando historinha bíblica para surdo, achando que é classinha, classe de criança, que é o Kids, entende? Os surdos, eles precisam ser tratados de acordo com a sua faixa etária, exceto se ele tiver alguma divergência, tiver alguma deficiência intelectual, ok, aí você vai adaptar, mas fora isso, se você chega, tem um rapaz de 30 anos, um homem de 50, você trata ele de acordo com a idade dele, né? Ai, que bonitinho, ai, que blá, ai, gente, acho tão lindo o ministério, ai, que lindo, gente, por favor, eu acho que a gente já passou dessa época. Quando que os ministérios começaram aqui no Brasil? Na década de 80, é dessa época? Na década de 80, começaram os ministérios no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Começou muito timidamente, os surdos foram lá. A maioria dos surdos que vocês veem hoje, no meio acadêmico, pode contar, quase tudo desviado, né, Valdir? Quase todos já passaram pelas igrejas, quase todos, se não todos, tá? Porque dessa pescaria aí da década de 80, ó. E aí o que aconteceu? Os surdos vinham para a igreja ainda não tinha estratégia, os ministérios não tinham, a maioria com ouvintes, e glória a Deus pela nossa vida. Eu não estou falando mal da gente não, tá? Eu me amo. Sou ouvinte, tá? Mas a gente tem que saber até onde nós vamos. Talvez a gente seja chamado, mas o nosso trabalho seja muito de bastidor, entende? Vai incentivando para que o surdo chegue lá. Mas às vezes fica uma competição. Mas se eu não dou o alimento necessário para aquela pessoa, ele vai continuar se comportando como se ele fosse uma criança. Aí você vê que cronologicamente, na idade, a pessoa tem 30 anos, mas intelectualmente, mentalmente, cognitivamente e de conhecimento da Bíblia ainda está como se fosse uma criança no leitinho. Entende? Por isso a nossa responsabilidade é muito grande. Entrou surdo, gente, por
favor, a inteligência artificial está aí, ó, dá para ajudar a gente para caramba. Bota aí, começa a fazer um programa, entrou na igreja, o que ele vai saber? Sabe? Porque não pode deixar passar anos após anos e o surdo está lá na mesma coisa. Por que muitas igrejas de surdos estão surgindo? Por que hoje a gente tem aqui uma igreja que os surdos, não, eu preciso estar aqui. Por quê? Porque eles se respeitam, porque eles se valorizam, porque eles fazem. Olha ali, ó, o surdo ali servindo sentado, trabalhando, o outro está ali no som, o outro está ali. E eles estão servindo, porque eles podem, sabe? Às vezes a gente faz isso até com adolescente. Como eu falei, meu filho tem 16 anos, esses dias ele deu uma aprontada. Ele pediu para ir numa festa, só que quando eu descobri, ele que estava organizando a festa lá em Brasília. Tinha até venda de ingressos. Tá. Arrecadou, não vou falar aqui quanto arrecadou para pagar tudo que tinha que pagar. Eu passei a olhar para ele diferente, falei, tem potencial. Então, ó, em cima dele, então não bati não, vou falar assim, ó, agora o foco em cima dele é outro, porque tem potencial. Às vezes a gente acha que o adolescente, a criança, o surdo, eles devem ser tratados de forma inferior. Não, eu falei assim, se eu tivesse feito, talvez eu não faria dessa forma, como ele organizou, como ele planejou, entendeu? Fez tudo, criou um grupo de WhatsApp que tinha 1.500 adolescentes. Eu falei, não, tá de... Sabe, esse tem mais desdobramentos, mas é só para vocês entenderem o potencial e a capacidade que eles têm. E aí eu passei a não olhar mais para ele, não vou acordar ele não, deixa ele dormir, bora, aqui, ligar, não, vai estudar assim, vai dizer que, por quê? Porque podia ficar acordado até tarde, podia fazer o que fosse, podia ficar desenrolando o que fosse no WhatsApp, então eu falei assim, tem potencial, isso é empreendedorismo, tá? E aí com os surdos, a gente acaba, não tem aquelas árvores bonitinhas japonesas, bonsai, você sabe que ela tem potencial para ser uma árvore grande, né? Aí você bota ela naquele vasinho e ela não vai crescer. E ela é tão bonitinho daquele jeito, não é? Só que o surdo não é bonsai. Bonsai não é para ele ficar pequenininho dentro de um jarro de enfeite, tá? Ele é para ser aquele carvalho de justiça enorme, você olha assim, uou, e forte, e firmado. Eu costumo muito, nas minhas falas, nos meus discursos, falar sobre raízes. Raízes. O que acontece com a gente, que estou numa igreja hoje, amanhã estou em outra, ou visito uma, visito outra. Hoje, eu percebo isso porque eu estou um pouco nessa situação. Quando eu estou no Rio de Janeiro, eu não tenho igreja, eu falei para vocês. Então eu consigo entender isso. Mas e quem mora num lugar e você tem a sua igreja, você está lá? Por que não sei se já aconteceu com vocês, que já tem bastante tempo de ministério, o ministério começa a bombar, crescer, daqui a pouco sumiu todo mundo, desviou, foi para outra igreja, ou brigou com você, ou brigou com o outro. Por quê? É a raiz. A raiz não está profunda. Porque eu só fiquei dando leitinho, quando já era hora de dar uma feijoada, entendeu? Já era hora de evoluir. E aí qualquer vento de doutrina, você é levado. Tá? Então eu acho que eu estou falando com um grupo que são de igrejas de ouvintes, porque o pessoal da igreja de surdos está lá. Então por isso que a gente está com esse discurso. O próximo, por favor. E aí, quais são os planos de Deus para os surdos? O que Deus quer para os próximos? O que Deus quer para os surdos? Fala aí para mim, vamos compartilhar. Okay. Os versículos, tudo bem, deixa ali os versículos. Mas quais são os planos de Deus para os surdos lá da sua igreja? Lá na Betânia. Que ministério lindo, tá? Eu fui lá quando vocês ouvirem falar assim, seminário de inclusão na Betânia, vá, porque você vai sair de lá impactado, tá? Eu fui pela primeira vez nesse seminário e foi uma bênção.
que você pensa para os surdos lá da sua igreja? Vocês? Quem já tem ministério de surdos na igreja aí? Envolvam ao máximo, que eles possam aprender, se desenvolver o máximo que eles puderem. Amém. E vocês? Mostrar sempre que eles são capazes, eles se formarem, eles têm oportunidades cada vez mais, eles possam estar evangelizando também os surdos. Tudo isso, não só a gente como ouvinte, mas eles também têm o poder da palavra. Quem mais? Que dali saiam missionários, profetas, Amém. professores Amém. de teologia. Aí, o que mais? Que eles não se sintam inferiores e também que eles consigam lidar na sociedade, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Porque é muito, assim, dá para perceber que alguns surdos eles não se incluem no bairro, eles não se incluem no trabalho, porque tem essa questão, né, da separação. E isso, eu acho isso muito errado. Eu sempre estudei escola inclusiva. E depois eu fui para a igreja. Você é uma exceção. E assim, sempre nas escolas eles nunca separaram quem era surdo, quem não era, quem tinha a cadeira de quem era. Fazia besteira, todo mundo ia para a direção, todo mundo tomava consideração. Não tinha isso, coitadinho, não tinha. Então eu acho que é muito importante, Bom, sabe? você já tem uma base Eu acho livre. que a acolhida também é muito importante, porque a igreja a qual eu faço parte há 2 anos, eu soube que já houve um ministério lá, e aí, como você falou, quando sai um, sai todos, né? Para outra igreja. E quando eu conheci essa surda lá na minha igreja, eu comecei a ir uma vez na semana na casa dela. Primeiro eu peguei aquela amizade e comecei a discipular ela. Foi quando ela começou a se sentir mais acolhida dentro da igreja. Foi quando eu cheguei com o pastor e falei que era bom ter um curso lá para quem quisesse participar. Quem ainda não tem ministério na igreja, não começou ainda, não tem surdo. Ainda não tem ministério. Sabe o que eu penso? Quando o ouvinte aceita Jesus, não tem aquele ministério de acolhimento para incentivá-lo, para visitá-lo, para acompanhá-lo, é que falta os surdos. Eles aceitam, ok, domingo que vem tem de novo, tá bom? Tem o quê? Aí quem está pregando? O ouvinte. Quem está cantando? O ouvinte. Então falta esse acompanhamento, né, para os surdos. Assim como nós realizamos com os ouvintes, que são a primeira vez que aceitam a Jesus. Isso é muito importante. E incentivar. O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de mexer no som. Eu gostaria de mexer. Exatamente. Tem que incentivar e procurar saber o que ele gostaria, né, de trabalhar dentro da igreja. Exatamente. E uma frase que eu uso sempre, eu usei muito lá na Atitude, quando a gente começou o Ministério Incluir, os surdos devem permear, ou seja, se espalhar em todas as áreas da igreja. Surdo não é para ficar confinado nas cadeirinhas lá onde tem intérprete, não. Na hora do culto, ok, porque se a sua igreja não tem acessibilidade, só tem lá na hora do culto, ok, aí fica ele aqui porque fica mais fácil. Mas se você já conseguir que ele fique do lado do pastor, é mais fácil ainda, porque ele já tem mais autonomia de sentar em outros lugares, certo? Mas a gente sabe que às vezes é mais difícil para o pastor deixar, para a igreja liberar. Às vezes a gente tem muita resistência da parte da liderança, mas aí que vem a nossa sabedoria. Eu não posso tentar enfiar de goela abaixo no pastor a acessibilidade e ficar com esse discurso como ativista. Nós não somos ativistas, pelo amor de Deus, nós não somos ativistas. Porque está na lei 10.456, decreto superior. Gente, dá licença. Você tem que ensinar pelo amor e pelo exemplo. Porque se você não fizer isso, as pessoas vão fazer por obrigação. Já aconteceu de ministério, a pessoa fala assim, ministério dos surdos, não queria nem estar perto, porque de tanto problema, de tanta briga que tinha, tanto dos surdos quanto dos ouvintes. Então, eles queriam obrigar as pessoas. A pessoa assim, eu tenho medo de ser processado, porque o jeito que fala de leis, não sei o quê, sabe? Então, o nosso papel é fazer com que a igreja entenda. Eu lembro que assim que eu comecei lá na Igreja Atitude, lá da Barra, o que a gente fazia? Eu cheguei, eu já tinha uma intérprete muito experiente lá também, uma amiga, também professora lá da UFRJ. Você vê, a gente fala de Universidade Federal e acha que está tudo perdido.
um monte de servos e servas de Deus lá naquele lugar, tá? Em várias delas. E aí a gente começou a orar, começou a interpretar o culto, e depois, como que eu vou fazer? Vou deixar o surdo só restrito a isso? Botar ele no coral de surdos, no discipulado de surdos, na célula de surdos? Eu estou falando de igrejas inclusivas, não estou falando de igreja de surdos específicas. Aí a dinâmica é outra, tá? Estou falando porque todo mundo aqui está na mesma situação que a minha. E aí, lá na igreja de estudos tinha um bloco de carnaval. Sou cheio de amor, o nome do bloco. Aí eu falei assim, bora levar os surdos. Aí os surdos começaram a ir no ensaio. Pensa, ensaio mesmo parece escola de samba. Com aquelas baterias de escola de samba, sabe? Que o evangelismo no carnaval era muito forte, até porque isso aqui é Rio de Janeiro, né? É Rio de Janeiro e é forte o carnaval no Rio de Janeiro. Antigamente todo mundo se recolhia para o retiro, mas hoje algumas igrejas falam, não, por que eu vou para o retiro? Pode ir para o retiro e outros podem ficar, então está tudo bem. Aí a gente começou, os outros começaram, aí tinha uma parte de coreografia, os surdos inicialmente estavam lá, teve 2 surdos, um homem e uma mulher. Ele falou assim, eu queria tocar. Ele, não, 3 surdos. Os surdos não foram lá, queriam tocar nos instrumentos. Aí, bora lá. Primeiro eles ficaram com medo, não tem como. Aí o rapaz tocando naquele assim, sabe, que bota aqui, acho que até o nome do instrumento é surdo também, não sei. Aí ele estava lá tocando, primeiro totalmente fora de ritmo. Claro. Depois ele começou a sentir a vibração, depois ele começou a ver os movimentos, depois ele começou a entender o comando da pessoa que faz o maestro lá. E a menina ficava assim, ó, com aquele chocalho, a moça. E tinha mais todos os outros na coreografia. Aí tá, a gente está na coreografia, aí o ouvinte para cá, o surdo vai para lá, mas daqui a pouco já estava todo mundo junto. E teve uma hora, um momento, que deu um insight no povo todo lá, nos ouvintes. E eles, por que a gente não faz uma parte em libras? Eu falei, opa, é essa brecha aí que eu preciso. Entendeu? Então teve um período que a gente fazia o refrão inteiro em libras. Então não foi só o surdo acompanhando, todo mundo aprendeu libras e fazia o refrão junto com a coreografia em libras, lá nas calçadas, lá de Copacabana. E isso, eu penso que isso é inclusão, sabe? O surdo se sentiu valorizado, ele conseguiu fazer com que o ouvinte se interessasse por ele, e o ouvinte aprendeu coisas novas, e sabe os frutos que deram daí? Daqui a pouco já tinha líder ali de casados para sempre, e falou assim, poxa, eu queria fazer uma turma de casados para sempre de surdos. E eu queria fazer uma turma de não sei o quê. E aí começou. E aí os surdos começaram, se espalhar pela igreja toda. Pararam de ficar só naquelas cadeirinhas ali da frente. E algo que ela falou ali, como que é seu nome? Zuleide? Edileide. É a pessoa, né? A Leide. Ela falou sobre o acolhimento. Vamos colocar aqui. O acolhimento é algo muito importante. Quando a gente pensa em Ministério de Surdos, a gente muitas vezes pensa só nos surdos. O surdo tem uma rede de pessoas, na maioria das vezes, que está ali em volta dele. E essas pessoas, elas são muito importantes. E se você quer, por exemplo, ter um ministério com êxito, bem sucedido, você precisa cuidar também dessa família. Quando um surdo chega, ele não chega sozinho, ele chega com uma família com ele. Mesmo que eles nunca tenham colocado o pé ali dentro. Tem um caso também que chegou lá nessa igreja, na Atitude, de um rapaz já era casado, a mãezinha dele, uma senhora idosa, mas pensa naquela estrutura de família que ele não tinha autonomia nenhuma. Já viram casos de surdos assim, adultos, e que eles não decidem nada, só que ele já era casado, mas ele morava no andar de baixo da mãe, e a mãe tinha inclusive a chave da casa. A surda uma vez me confidenciou. Tem adolescente.
E a sogra entrou e a viu sem roupa, tá? Coisas desse tipo. E tudo que ela fazia, ela passava na frente deles. Passava. E o nosso ímpeto inicial é falar, opa, peraí, você tá aquele adulto, para com isso. Mas eu não tinha como fazer isso, porque provavelmente ela fazia assim, cortar e acabou. Então, qual que era a estratégia? Era envolver, era acolher, era participar das necessidades daquela família, daquele casal, daquela mãe, que ela que sabe a luta, né? Sozinha, tantos anos, ela pode achar que tudo vai ser enganação, vai atrapalhar a vida do filho dela. E depois já está muito tempo, a gente já começou uma célula com surdos, né? Uma célula inclusiva, e eles participavam, ela também ia. Aí a gente tentou depois, vai ela para lá e eles para cá, mas não deu certo. Até que muito tempo depois, ela quis jogar a responsabilidade. Ela falou assim, mas cadê o curso de casados? Tem que ter curso de casados, está demorando muito. E começou a brigar comigo, do tipo assim, mas está demorando muito, por que não tem? Eles precisam, eles estão quase se separando, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei com muito amor para ela, dona fulana, quantos anos ele tem? Sei lá, 30 e poucos. Sim, 30 e poucos. Ela que estava reivindicando psicólogo para ele. Psicólogo, não era só de casados, psicólogo. Falei, 30 e poucos anos, a senhora não conseguiu interpor isso para ele, a senhora quer que eu agora, assim, a toque de caixa consiga? Com muito amor. Eu sei que parece grosseiro, mas eu falei com muito amor. E eu falei assim, Deus, agora já era. Só que ela voltou me respeitando, sabe? Falei assim, nós vamos fazer tudo o que a gente pode, a gente vai conseguir o que a gente precisa, o que você precisa, o que ele precisa, mas a gente não tem como, porque se eu sou uma ou são duas pessoas servindo, eu não posso já pegar a responsabilidade de querer interpretar em todos os cultos da igreja, em todos os horários, entende? Porque o seu corpo não vai aguentar. Você entende isso? Porque quanto mais novo a gente mais ansiedade e desejo a gente quer de mudar o mundo. Só que não rola assim, não é assim. Então, começou, faz até onde o seu braço alcança, sua perna vai, interpreta o culto da manhã, depois aumenta para uma escola bíblica, para um pequeno grupo, para uma célula, mas não fica querendo interpretar culto de jovem, de adolescente, de gordo, de careca, de velho, de bonito, de feio. Não vai dar para você fechar tudo isso, todo esse pacote. Quantas pessoas tem na equipe? Quantas? E aí você precisa trabalhar essa equipe. Qual que é o nível de influência da sua equipe? Eu lembro que assim que eu comecei, Igreja Batista Ebenezer, na Cidade de Deus, onde eu cresci, só saí de lá depois que eu casei. Os surdos tinham um preconceito, inclusive o pastor Rodrigo se converteu lá com a gente e ia para lá, morando em Laranjeiras, para vocês verem, tá? E tá, um ministério muito simples, mas que impactou. Hoje a gente tem um pastor surdo, ok? Servindo a comunidade surda. E aí eu lembro que a gente, como que começou? Primeiro que eu era adolescente, então não tinha surdos. E como que eu, adolescente, eu ia aconselhar casais surdos, pessoas casadas, se eu era uma adolescente, entende? Como que eu ia falar de coisas que eu nunca nem tinha ideia, não tinha ideia de como aquilo funcionava. E às vezes isso acontece quando a gente começa muito cedo no ministério. E aí a gente começou a interpretar. O pastor Rodrigo aí. Pois é. Então, e aí a gente começou sem surdo nenhum. Aí quem está começando agora? A gente começava a interpretar sozinha. Eu nem sabia que o nome era profético, mas era profético mesmo. Sem surdo a gente interpretava os louvores, sentava. Depois a gente tentava as mensagens, porque a gente já estava se preparando para quando os surdos chegassem, entende? E eles chegaram. E aí, gente, uma coisa, qual que é o
nível de influência da igreja, do ministério, dos ouvintes. Porque, não, é para Deus. Quem disse que Deus aceita porcaria? Entende? Com todo respeito, você pode estar nesse nível, mas você tem que sair desse nível. Ainda mais se você for fazer a interpretação, se você for fazer a tradução. Se você for atuar em outras áreas do ministério, eu sou motorista, eu levo para os cantos, eu preparo a comida. Ok, você consegue se comunicar o básico. Mas se você vai pegar o microfone, se você vai interpretar, você tem que entender que você não está interpretando para surdo, você não está interpretando para ouvintes, você não está interpretando para você mesmo. Você tem que entender que você está interpretando para o Rei dos Reis. Então, nada menos do que o melhor, do que a excelência deve ser dado, deve ser ofertado para o Rei dos Reis, tá certo? Então, por isso que provavelmente você saiu lá da sua igreja e está vindo aqui buscando, porque justamente está mostrando isso, que você quer aprender, você quer crescer e quer glorificar o nome de Deus. E aí eu lembro que uma vez eu trabalhava no Colégio Estadual Equador, era intérprete, nem era casada, eu fiz 20 anos de casada, você vê, já tem tempo. E aí, eu tô lá e ia começar uma palestra noturna. Era uma escola com muitos surdos. Chegou um surdo e o diretor tratou bem e começou a incluir. Daqui a pouco um avisou para o outro, daqui a pouco já tinha 50% da escola era de surdos. Então, assim, foi uma experiência bem bacana. Aí eu lembro que eu fui interpretar e era para adultos, colégios EJA, para educação de jovens e adultos, era para noturno, né? E o tema era sobre sexologia, uma coisa assim, falar sobre esses temas. Quando eu estava indo lá interpretar, um surdo, ele olha para mim com um desdém e fala assim, intérprete de igreja, fez essa porcaria. Falou na minha cara, sinalizou na minha cara. Aí eu, tudo bem. Gente, tudo que era falado, veja, eu não tenho que ter pudor. Eu não sei se isso rola com vocês, se isso acontece com vocês, de ter vergonha de interpretar determinados assuntos. Acontece? Já aconteceu? Já aconteceu, óbvio, né? Não, você é uma, né? Tem 13 anos, é óbvio. Mas nunca aconteceu com vocês? Não, vocês já tiveram situações constrangedoras de falar de coisas constrangedoras e que às vezes até que não condizem com o que você como cristão deveria fazer, ou enfim, por exemplo, falar sobre sexo numa escola é diferente do que se estivesse falando na igreja, que a gente fala, olha, depois do casamento, sabe? Não seria assim? Mas o homem também, né? O homem. Mas no meu caso, eu comecei a interpretar com 17 e lá na minha igreja, no Paraíba, era um homem a partir dos 30 anos, tinha uma surda com 34 anos que ia casar e a mãe dela, eu era virgem e a mãe dela queria que eu falasse da surda lua de mel. Aí, o que eu ia falar para aquela moça, né? E aí eu falei para ela assim, que ela tomasse um banho, ficasse bem cheirosa, botasse uma camisola na cama e chamei a esposa do pastor. Aí eu interpretei para ela tudo que a esposa do pastor falou, eu interpretei para ela. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Aquilo ali, porque eu não sabia nada daquilo, né? Eu e ela dançando com os dois vídeos, né? E o rapaz, ele ia para a igreja, ele ia com os, como é que eu posso falar? Ele dava umas voltinhas. Casa da Lua Vermelha. Cada loucura, ele dava umas voltinhas, né? Aí, ele na Santa Ceia, eu estava interpretando, pegava o caso tudo na Santa Ceia. Aí eu tive que chamar ele e falar com ele mesmo assim. Eu falei, não pode, é pecado. Aí se eu falava, se Jesus voltar, você vai para o inferno. Eu tinha que ser bem, sabe? Eu tinha que ser bem para mim. Aí agora, recentemente eu soube que ele casou também com uma surda, e também estão caminhando. Mas ele não casou com uma menina novinha, não. Não, essa surda. Era outra surda. Livramento. Pensei que fosse o garoto rodado que estava Quando ali. eu tinha 17, ele já tinha na faixa dos 30. E a outra surda uns 34, né? Hoje ela já tem família, já tem 3 filhas. E hoje eu tô 47, então foi bem ontem. Então, assim, hoje, depois desses anos todos, agora que ele veio casar. Mas
Ok. Então a gente é intérprete lá. Só que eu não sou serva lá, tá? Mas dentro da igreja, eu não tenho nada disso de que eu tenho 200 anos, o Valdir também, e você começou agora. Vai ser a mesma coisa, entende? Nós somos iguais, a gente está fazendo para o reino. O que vai acontecer? Somos servos. O que vai acontecer é que talvez eu possa te ajudar em alguma coisa que você precise, certo? É isso. Mas a gente nunca pode se achar superior a ninguém, melhor do que ninguém. E se eu tiver a consciência de que eu sou serva, aí as coisas mudam de figura. Só que eu entendo também que quando eu estou lá na UFRJ, dando aula, eu também sou serva. E aquilo ali é meu campo missionário. Aquele espaço ali é o meu campo missionário, entende? É claro que eu não vou ficar falando, se não aceitar Jesus, vai tudo. Não vou falar jamais, jamais. Mas eles vão ver pelo meu amor, pela minha dedicação, pelo jeito que eu preparo as aulas, pelo carinho com que eu trato todos eles, com respeito. Já teve frutos, tá? Pessoas se convertendo, alunos se convertendo. Então isso só pode ser a mão de Deus. Então ali, ó, todos os surtos, todos os pecados estão afastados da glória de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Não teve folga, não. Pois é. Não, soldado no quartel que é trabalho. Então, ó, ali, ó. Então, acho que isso daí já está tudo certo. A gente aqui não tem ninguém que acha que o surdo, só porque é surdo, vai para o céu. Então, bônus lá para ele, uma fila de prioridade, ele não vai, não. Não vai. Não tem fila de prioridade no céu, tá? Só entra lá quem aceita, recebe Jesus e declara Jesus como único suficiente Salvador. Então, todos os surdos precisam conhecer Jesus. Próximo. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história dos dois cachorros. Já ouviram? Ela é bem conhecida. Tem a história de um descendente americano, de uma pessoa americana, que uma vez encontrou um missionário e ele falou: eu não entendo, está dentro de mim, parece que existem dois cachorros, um preto e um branco, e eles vivem brigando entre si. E o preto é como se fossem as coisas me levando para o lado mal. E o outro fala, não faz isso. Só que o que eu quero fazer é o que eu não faço. E eu vou e acabo fazendo coisas que eu não quero fazer. Por que isso, missionário? E ele falou, qual é o cachorro que costuma ganhar mais? Aí ele foi e respondeu, é o que eu alimento mais. O que eu dou mais alimento é o que vence sempre na briga. E o que eu deixo passar fome é o que está sempre perdendo. Então, o que a gente tem alimentado mais? Tá? Essa ilustração eu trouxe pensando nos surdos. Qual é o cachorro que a gente tem alimentado mais? Então, se eu quero evangelizar, eu preciso alimentar áreas específicas da minha vida. Então, como a gente está falando para ouvintes, o que você tem alimentado mais na sua vida? Tá? O que Deus quer dos surdos? Quer que eles aprendam a palavra. A gente já falou aqui no começo. A gente falou. Não pode ser só arroz com feijão a vida toda, mamadeira a vida toda. Tem o período, tem a fase. Já começa decorando todos os livros da Bíblia. Aceitou Jesus hoje, amanhã você já dá para ele decorar todos os livros da Bíblia. Pode ser Novo Testamento, tudo bem. Não vai dar over Bible no surdo. Não precisa. Então você vai aos poucos. Mas ele precisa saber a ordem. Aí eu te pergunto, você sabe a ordem? Você sabe todos os livros? Você fala assim, Gênesis até Apocalipse, você sabe? Dentro da musiquinha, a gente teve esse respaldo de musiquinha talvez. Quem é mais novinha ainda é mais musiquinha ainda. O mais velho não teve musiquinha não, tinha que decorar Gênesis. Tá? Ok. Então se você não sabe, se você não tem, como que você quer dar para o surdo? Eita! Então vai aprender Bíblia. A gente precisa ser referência em aprender na Bíblia. A gente precisa
que é um bebê espiritual, não pode ter 50 anos, é um bebê espiritual. Então eu vou ensinar o caminho, vou ensinar. Não vou passar a mão assim, mas isso daí é cultura de surdo. Não, tá, não. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu não souber a palavra, todo vento de doutrina vai me levar. Por que Jesus não foi levado no pecado, na tentação lá, depois que ele se batizou? Ele respondia na lata. Palavra na cara do capeta. E é isso, a gente precisa ter a palavra na nossa mente. Mas o surdo não sabe ler português. Gente, não sei se todo mundo aqui sabe, mas a gente já está com uma vitória, já tem o Novo Testamento todo traduzido. Antigamente era o DOT, mas hoje é TPS, Bíblia TPS, tradução própria dos surdos. Ou seja, os tradutores todos são surdos. Você conhece isso? Se não conhece, baixa agora o aplicativo Bíblia TPS. E aí você pode sim começar a falar uns versículos, por exemplo, e apresenta a tradução em Libras. Fala para o surdo, faz a sua devocional, vai ler lá a Bíblia TPS, vai lá. E incentiva o português também, claro. Esforcem-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Olha, a coisa mais triste que tem é quando você vê uma pessoa que pega um versículo e usa ele de qualquer jeito, ou assim, sabe, totalmente fora de contexto. Tipo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele pode? O que está dizendo que pode antes? Posso sofrer, posso me lascar, posso passar por tudo, eu posso tudo, sabe? É isso que significa, não é? Vou me jogar aqui do monte, eu posso todas. Não é. O que Jesus se jogou, tá? Ele falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, se eu não tenho nível, como eu quero ele elevar o nível dos surdos que estão frequentando a igreja? E como que eu vou falar assim? Ele vai ser um pastor, ele vai ser um missionário, porque Deus vai chamar, Deus vai comissionar, Deus vai convocar. E aí eu só preciso preparar o terreno. Como que você vai saber? Você sabe identificar uma nota falsa de uma verdadeira? Sabe? Uma vez perguntaram, gente, como que você conhece? Você pega assim, você já sabe. Você tem tanto tempo para estudar todas as notas falsas, porque são muitas, né? Tem muito tipo de nota falsa. É uma variação muito grande. E o cara que trabalha na Casa da Moeda fala assim, não, eu não estudo as falsas, eu conheço a verdadeira. Eu sei identificar qual é a verdadeira. Então, eu conhecendo a verdade, nenhum vento de doutrina vai me levar. Entendeu? Não, porque eu conheço a nota verdadeira. Eu sei, ela tem ali. Vê se ela vai passar no próximo. Já conseguiu achar um. E descobrir os elementos de segurança das notas de 50, 28 segundos. e 100 reais. É a segunda família de cédulas do real, que vem com um design mais moderno e itens de segurança de alta tecnologia, garantindo a sua autenticidade. Veja, segure a nota contra a luz. Você verá nessa área clara a marca d'água, que é a figura da onça e o número 50, ou a figura da garopa e o número 100, em tons que variam do claro para o escuro. Você também terá um fio escuro próximo ao meio da nota, é o fio de segurança, e nele está escrito o valor da nota. E ainda, contra a luz, você verá que as partes do verso de um pequeno quebra-cabeça completam as partes da frente, formando o valor da nota. Ao utilizar uma lente, você observará o valor da nota em pequenos números na frente e no verso, na área em volta da gravura do animal.
Então, você precisa conhecer a nota verdadeira. Como que ela é composta? Como que ela foi fabricada? Não sei nem se você sabia que tinha tantos detalhes. Esse quebra-cabeça mesmo. Tem uma parte na frente e uma parte atrás. Quando você faz assim, ele se junta e aparece o valor. Tem aquela fitinha. Bom, na minha época, não sei o mais velho aqui, mas a gente tirava o negócio. Ai, que perturbação. Tirava, não façam isso. Então, isso daí é um comprovante que aquela nota é verdadeira. Ainda mais hoje tem nota de R$200, né? Dizem que existe, mas, né? Então, eu sei qual que é a verdadeira da falsa, conhecendo a verdade. Então, como saber? Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu preciso conhecer todas as religiões, eu preciso conhecer coisas diferentes para eu saber qual que é a verdade. E às vezes os surdos, ele tem esse impulso de querer conhecer religiões diferentes, áreas específicas para conhecer a verdade, em busca da verdade. Tem pessoas sedentas, tem muitos ouvintes que fazem isso, de procurar de um em outro, tá? E isso aí é querer conhecer a nota falsa pelas falsificações e não pela verdade. Então, onde eu sei onde está a verdade? Olha ali, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que eu estou falando o tempo todo. Se eu entregar a palavra forte, com substância, para o surdo, quando ele ouvir falar, forem lá bater na casa dele, falar que é um estudo bíblico de graça, ele já vai começar a entender. Não é para eu ficar falando mal das religiões, até porque o Brasil é um país laico, você sabia disso? Um país laico significa que todo mundo tem o direito de ter a sua religião. Eu acho que a gente já passou dessa etapa de ficar crucificando quem escolhe outra coisa, tá? A gente já passou. Só que a gente pode orar por eles, mas eu não vou apontar o dedo para eles, certo? Então, ó, o surdo vai conhecer a nota falsa da verdadeira, conhecendo a palavra de Deus. Eu queria... Quem aqui tem uma nota de dinheiro aí no seu bolso? Eu não tenho, só tenho no celular, então não serve. Me empresta, eu prometo que eu devolvo. Pode ser de R$10, qualquer valor. R$2 tá bom. Ó, uma de 20. Só mais uma, senão eu não vou saber devolver, não. Não sei. Arrasou aí, pode dar essas coisas. Vocês sabem, né? Vou dar de 50 pra lá. Vem cá, por favor, 3 voluntários. Espera que segura aqui, Três voluntários. Me ajuda, Bia. Bota isso aqui. Vamos cobrir os olhos. Isso aqui dá uma bola. Tira o óculos, né? Não vai precisar do óculos. Tá vendo aí? Olha muita escova. Tá vendo? Chega bem. Vamos aqui pro meio todo mundo. Pera aí, que vocês estão precisando de acessibilidade. Ó, deixa você. Ó, bota a mão aqui para você saber onde você tá. Ó, qual o sinal que a gente vai usar? Verdadeiro, faz esse sinal de verdadeiro e falso. Falso, certo? Verdadeiro e falso. Deixa aqui uma do lado. Você sabe o sinal de verdadeiro e falso? Você sabe? Verdadeiro e falso. Qual que é o falso? Aqui, ó. Ó, tem uma aqui do seu lado. Sabe o sinal de verdadeiro? Verdadeiro e falso. E falso. Ótimo. Ó, ela está aqui do seu lado. Vamos lá. Eu quero, primeiro, vou começar com uma de vocês, tá?
Agora, eu quero que vocês, pode passar as duas mãos e me diz aí. Começando aqui pela esquerda, primeira, segunda, terceira. Me mostra para eles qual que é a cédula verdadeira, qual que é a falsa. Essa é verdadeira? Por quê? Porque essa é retangular e essa aqui é redonda, não tem nota redonda. Então não tem nota redonda, não existe? Então pera, ela está certa ou está errada? Certa. Mas você nem viu, como você sabia, né? Certa. Ok. Pode tirar o seu. Você. Não, vamos deixar você por último. Você. Essa é verdadeira, porque ela tem uma aspereza, é maior. A textura. Essa aqui não tem, não? Não. Mas está lisa. Ela está certa ou está errada? Certo. Exatamente. Pode tirar o seu. Olha aqui, ó. Existem relevos. Olha aqui, ó. E até esses pontinhos aqui são em relevos. Estudando isso para falar com vocês, eu vi. Primeiro que o tamanho delas, todas são diferentes, tá? Por quê? Para a pessoa cega identificar. E aqui, ó, tem esses pontinhos aqui. Você já tinha visto esses pontinhos aqui na vida? É para a pessoa cega também, ó. Esse aqui está aqui. Vamos ver a de 50 onde está. Deixa eu ver aqui. Me diz aí, qual que é a verdade? Ó, aqui está tudo do mesmo tamanho, né? Não sei. Peraí. Então, quero ver se você tem certeza. Rasga para mim a falsa. Vai ter que pagar, hein? Tem certeza? Não, pensa bem aí. Pensa. Vê o tamanho, vê a textura. Alguma coisa tem que te falar. Então, essa aqui ela tá áspera, semelhante ao que estava com ela, tá dobradinha, que é o nível dobrado. Eu tô sentindo mais ou menos isso. Essa aqui tá muito lisa. Então rasga aí, rasga aí. Não, ó, tem que ter convicção no que a gente acredita. Bora lá. Rasga, rasga, rasga. Olha, De quem que era essa nota, né? eu fiquei pensando assim, eu tenho 2, 20 ou 150, eu tenho esse dinheiro pra devolver. Obrigada. Devolve os dinheiros aí, ó, por favor. Aqui. Gente. Viu? Mesmo quando a gente tem certeza, às vezes a gente, quando é confrontado, a gente pode ficar com receio. Não tinha como você ter dúvidas, né? Mas você fala assim, eu posso ter prejuízo aqui. Não foi por isso que você ficou assim, mas você tinha certeza qual era a nota. Gente, isso aqui é liso. Então você viu que existem características do que é verdadeiro. Você não precisa se preocupar com o que é falso, porque se você conhece o verdadeiro, você vai identificar na hora, tá certo? Então, é isso que a gente precisa apresentar para os surdos, nas nossas igrejas inclusivas. Conhece o que é verdade, conhece a verdade. Não precisa ficar voando de galho em galho, não. Conhece a palavra de Deus. Olha aqui. Aí estavam ensinando lá que, sei lá, alguma heresia. Qual é esse sinal de heresia? Ó, verdade de cabeça para lá. Heresia. Tá? Heresia, a verdade de cabeça para lá. Então, você rapidamente identifica as heresias se você conhece a palavra de Deus, tá certo? Por mais que ele titubeie em rasgar a heresia lá na hora, você vai lá, vamos ver aqui na palavra, o que está dizendo? O que ela falou? Essa aqui tem textura. Essa aqui parece que isso aqui. E começou a lembrar de coisas que ela não aprendeu aqui. Com certeza não foi naquele videozinho que foi pela metade. Ela já sabia, porque ela teve contato com a nota verdadeira. Se ela teve contato com a nota verdadeira, ela sabia. Só que ela ficou preocupada, porque aquilo podia trazer problemas para ela, tá certo? Então, perfeito. Vamos ensinar a verdade. E a verdade só está na palavra, não está no que eu acho. Nos meus anos de experiência. Não conta nada, meus anos de experiência.
isso, o que conta é a palavra de Deus. Vai, o próximo. Aí a gente entra num tema muito delicado. Qual que é a cultura que os surdos, quando começam a frequentar a igreja, a gente começou falando sobre o boom na década de 80 dos ministérios, foi aí que começou. Antes não tinha. Existe até a primeira igreja batista de surdos no Brasil, primeira igreja batista de surdos no Brasil, com o pastor Nelson Cremonese, lá em São Paulo. Até recentemente ela estava aberta, mas eu ouvi que tinha fechado, espero que não. E aí esse boom, os surdos indo para a igreja, e lá na igreja frequentando todas as igrejas do Brasil todo. Depois veio o advento do Letras Libras. Veio o advento da Lei de Libras, lembra? Lei de Libras? Que ano? 2002. Ó, falei que vocês não é para tacar na cara dos irmãos a lei, mas você tem que saber a lei. Olha aí, hein? Tu tem que saber. Lei 10.436 de 2002, 24 de abril de 2002 e Decreto 5626 de 2005. É abril. Ok? Você tem que saber. Ainda tem a dos internos, 1139. Você tem que saber, tá, meus amores? Precisa. Porque a gente está servindo o Rei dos Reis. Então eu preciso, não posso baixar o nível para o Rei dos Reis. Aí, com esse advento da Lei das Libras, começou o curso, a faculdade, os surdos começaram a adentrar nos ambientes acadêmicos, lembra? Até então, era com muito sacrifício. Eles faziam os esforços individuais, ele ia para a faculdade, ou a família pagava o intérprete, ou ele conseguia um intérprete. E aí começou letras libras, pedagogia bilíngue. O que aconteceu com esses surdos todos que estavam na igreja e que começaram a ir para a universidade? Surdos só não, tá? Os intérpretes também, sim. O que aconteceu? Se afastaram, né? Se afastaram. Um dos discursos que eu ouço muito é a questão da qualidade, né? Que eles veem os intérpretes perfeitos, maravilhosos, e às vezes na igreja não era com tanta qualidade. Desculpa, é a raiz mesmo que estava com problema, estava fraca. Aquela raiz só em cima da terra, assim, ventou, caiu. Ok? Se fosse aquela raiz que vem assim lá no subterrâneo, pode dar o que for, que vai fazer assim, não cai. Tá? Então, começou os surdos saírem, irem para o ambiente acadêmico. Agora, eu tenho percebido que, profeticamente, não esteja acontecendo esse retorno. E é o que eu tenho declarado há muitos anos, que as nossas igrejas serão lugares que a gente vai poder receber esses surdos acadêmicos, esses doutores surdos, mestres surdos, que eles cheguem lá na nossa igreja e não vejam diferença de qualidade em qualquer outro lugar. Eu sempre falava, você não viu que lá no governo do ano passado, né, tinha intérprete do lado do homem o tempo todo, tinha não sei o que, na igreja a gente não pode oferecer nada menor, nada menos que isso, entende? E aí, gente, o que a gente está fazendo com esses surdos acadêmicos, com esses surdos doutores? É claro que eles não vão aceitar sentar e eu estou interpretando assim. Entende? Como que ele vai ficar? Os ouvintes estão lá, uma pregação cheia da unção do pastor, os ouvintes estão olhando em lágrimas, chorando, gritando, se for pentecostal, sabe, pulando, e o surdo está lá. Eu nem estou falando sobre piada, porque aí é uma outra conversa que a gente tem que ter. Piada, que os ouvintes riem, os surdos não riem, o que acontece. Nem estou falando sobre isso, eu estou falando mesmo da unção. De unção. E unção, você nem precisa ser daquela pessoa mais fluente do mundo, tá? Mas você tem que estar aberto a receber de Deus. Só que você não pode ficar nesse lugar, nessa posição para a vida toda. Deus não vai, tudo bem, não quer fazer curso, miserável, mas eu vou te abençoar. Não vai não. Se você não se capacitar, Deus vai. Não.
Velho Testamento, Novo Testamento, poéticos, cantares, não sei o quê. E aí a pregação não recebe a pregação. Eu sou irmã de surda, né? Então muita coisa eu não falo porque, né, eu convivo com surdo desde minha irmã tem 7 anos, então uma diferença entre ela tem 7 anos, eu não tenho essa convivência com ela. Embora eu tenha curso com você, depois eu saí por causa da área, por causa da saúde, e deixei, eu falava que eu costumei com aquela língua caseira, né? Porque eu era acostumada com ela. Agora que eu retornei de novo, resolvi estudar novamente, entrar numa faculdade, fazer, né, para melhorar. Mas o que acontece? A dificuldade da minha irmã, ela questiona muito essa questão, assim, não estou falando mal de interno nenhum, porque eu falo que eu só vou até onde eu sei que eu posso. Se eu falo, não você interpretar isso aqui, eu não vou. Mas na igreja hoje, assim, o que eu observo, é muito assim, só um curso básico. A pessoa faz um curso básico e vira um teste. O surdo, ele sente muito essa dificuldade. Então, a minha irmã, várias vezes ela chega em casa, ela fica me perguntando sobre a pregação. E às vezes, quando eu não estou prestando muita atenção, às vezes eu chego um ponto cansado, eu não consigo passar isso para ela. Então, ela fala, assim, ela não critica. Mas não é pra não tem que explicar depois, entende? Ela tem que aprender e tem que Ela não critica porque eu sempre converso com ela. Não respeita o intérprete que pega na frente. Ele, independente de deixar eu básico, mas ele está se esforçando para passar para você. Mas antigamente, quando eu usava, as pessoas procuravam estudar. Ela saía do básico, ela ia para o intermediário. Mas não, hoje as pessoas não fazem um básico no sentido do teste. Aqui acontece. Ele vira, eu falo, eu chamo muito isso na cara, ele vira um objeto do teste. Quarta-feira eu fui para a igreja. Ela não foi porque ela quis fazer o cabelo. Tá bom, eu estava até na escala da pregação. Quando eu cheguei, o som me olhou, aí tipo, poxa, ela não veio. Estava simplesmente só esperando ela, porque o pessoal do louvor, já tinha aquela equipe do básico que queria fazer o louvor. Mas às vezes eu falo, aconteceu um caso, isso numa pregação, o pastor falou sobre Bíblia. Tem gente que bota a Bíblia embaixo do braço e fica fingindo que era crente. A menina interpretou que crente não pode botar a Bíblia embaixo do braço. Eu estou saindo de casa, aí botei a Bíblia para poder amarrar minha bolsa. Ela virou para mim, você não pode botar a Bíblia embaixo do braço. Eu falei, mas por quê? Viram que pra mim, você aí de trás, vocês conseguiram ouvir isso? Aí eu falei, por quê? Ela, porque domingo na pregação o pastor falou que não podia botar a Bíblia embaixo do braço. Eu falei, não foi isso. Aí eu falo, olha a responsabilidade da gente que está ali interpretando, passando a informação para a pessoa. Mas assim, as pessoas hoje não têm mais essa consciência. Entende? É mais grave do que a gente pensa. Eu queria perguntar para você estaria na sua igreja, se o seu pastor não soubesse nem falar português direito, nós vai lá descer para cima, subir para baixo, você ia ficar lá? Então, eu não ia. Além disso, A não ser que demandasse. além de se aperfeiçoar, né, na língua, precisa conhecer muito de Bíblia. Precisa frequentar a EBD, precisa frequentar os cultos, né? Porque senão... E, gente, já falaram para a gente encerrar, e conhecer a cultura surda, tá? Conhecer. Porque se você só ficar com o seu cursinho de Bíblia ou cursinho de Libras, e não tiver contato com o surdo, acabou o culto, meteu o pé, foi embora, e não vai dar certo, não. Intérprete raiz é aquele que faz o quê? Tem que ser quase expulso da igreja. Apagam a luz, o pessoal fala, gente, vamos embora, gente, já vai emendar o culto da noite. A gente é sempre o último a sair, tá? Não porque a gente quer, não, porque é tão gostoso conversar ali que a gente fica. Isso é dos surdos e a gente acaba aprendendo. Fala aí, fala, Galdinho. Deixa eu dar uma proposição. Esse é o ponto. Qual é o problema? O maior problema do intérprete não é só com o intérprete. Por exemplo, se a gente não tem domínio sobre a nossa língua, a gente tem que fazer a adaptação do mente. Porque o nosso ofício é confuso, ele é cheio de sinônimos. Se a gente escutou uma palavra difícil, cara, mas quando você parou, pensar que palavra é essa, na pessoa já estou falando. A ideia é enviar. Então a gente tem que ter sempre leitura, eu tenho que ler muito.
satisfeito no nível que nós estamos. E de verdade, eu sempre preciso fazer o melhor porque é para Deus, eu estou glorificando a Deus. Então, naquela escola, quando eu fui interpretar aquela palestra sobre sexo, e o surdo falou assim: intérprete crente, vai tirar tudo, fez assim, vai tirar alguma coisa assim, tirar o conteúdo, né? Não. Aí, tá, cara, ele depois ficou assim, ó. Nossa, entendi tudo, claro, não sei o que. Ué, óbvio, eu não tenho pudor. Eu, enquanto intérprete, eu não vou ter. Não sou eu quem está falando, não sou eu. Se eu estou com um palestrante e ele está falando palavrão, não sei se vocês sabem, mas eu já interpretei que o presidente da República falava muito palavrão. E eu crente, eu tirava os palavrões, não era eu que estava falando, entendeu? Os surdos sabiam de todos os palavrões, de qualquer coisa que ele falasse. Então, a palestra de sexo, se falasse os detalhes, eu fazia. Se tivesse que fazer caras e bocas, eu fazia também e faço até hoje, se precisar, entendeu? Sem pudor. Desde quando eu comecei, até adolescente, que eu falei para vocês, tinha que ir com os surdos no médico, surdos lá da igreja, também comecei com 17 anos, eu ia. O surdo foi fazer cirurgia de fístula anal. Ele foi estuprado, ele tinha rachaduras no ânus dele. Então, e eu tô lá. E o médico falou: vem cá para você ver onde está a fístula. Eu falei: pô, senhor. E eu sou do lado, decúbito, sabe? E eu fui lá, fingindo que nada estava acontecendo. Assim como eu também fui lá interpretar um parto. Porque o pai não podia entrar, porque era surda, a mãe era surda e era gravidez de alto risco. E eu fui lá e interpretei o parto. Sabe? Sem nenhum. Assim como já fui ginecologista várias vezes. E aí, como que eu me posicionava? Eu não me posicionava de modo que eu tivesse que ver as partes íntimas da mulher. Já é constrangedor, gente, só com o médico não é constrangedor? Um negócio assim, por que isso não muda, né? Aí, eu ficava assim, ó, ela com a perna pra cá, eu virava assim pra ela, ó, o médico tá ali falando, examinando, eu tô assim, pra que ela ficasse um pouco mais à vontade. E aí eu fui aprendendo que eu não tenho que ter pudor para certas coisas. Se o pastor falou na igreja, você vai falar, ainda mais pastor. Se é o ritmo, vai o ritmo que está falando na igreja. Se você não vou fazer isso, então você não aceite, porque a gente só pode aceitar trabalhos que eu tenha competência linguística para desempenhar. Se eu não vou, aí já é demais para mim, então não aceite o trabalho, tá? Então, muito obrigada. Acho que só tem um último só. E de fazer discípulos. Os surdos são considerados povos não alcançados, sim. Eles estão entre os 10 maiores grupos de povos não alcançados do Brasil. Só que eu vou lá, era 1%. Agora dizem que são 2% de surdos que se declaram cristãos. Você sabia? 2% de surdos que se declaram cristãos. E cristãos, você está ali, ó. Crente, evangélico, católico, espírita cristão, tá? É 2%. Desses 12 milhões de surdos que a gente tem aqui no Brasil, 2% são povos não alcançados. Então, para evangelizar surdo, para chegar perto do surdo, você precisa conquistar a confiança. Não é chegar, pegar, tacar, me ver na cara dele e falar: você é pecador, vai para o inferno, está pensando que não tem fila especial lá no céu. Não precisa disso. Depois que ele já estiver avançado, você pode. Mas ele está novinho, você vai com amor. Você vai mostrando na palavra. O que ele fez, você mostra aqui na palavra, o que tem, entendeu? E aí, você já tem que estar de olho nele, para que ele entenda e descubra qual que é o chamado dele, qual que é o potencial dele. Porque se eu ficar na cadeira sentado, ninguém é chamado para esquentar banco. Ninguém, não existe chamado para esquentar banco. Tá? Se você não sentar, a cadeira vai continuar ali, muito bem, obrigada, existindo, sem você botar o seu cocôzinho ali, tá? Então, não existe chamado para isso. O surdo precisa saber qual que é o chamado dele dentro da igreja. Ele vai estar no grupo de teatro? Ele pode. Ele vai estar no coral dos ouvintes? Ele pode também. Ele vai estar onde? Ele vai estar na mídia? Vai estar na recepção? Onde ele vai estar servindo? Aprendendo. A gente precisa servir para aprender. Vai estar lá com as crianças? Pode também. E aí?
Isso é muito importante, porque você foi escolhido por Deus, tá? Para estar aqui. Então, você tem algo que você tem que desempenhar, você tem que desenvolver. Eu preciso saber para que eu nasci. Então, o meu papel é levar o surdo a descobrir. E aí ele precisa entender que eu fui alcançado e agora eu alcanço. Quem melhor do que aquela pessoa que conhece a sua própria cultura para evangelizar outro surdo, gente? Por mais fluente que você seja, nunca vai ser a mesma coisa de um surdo falando com outro surdo. Nunca. Eu tenho consciência disso. Tenho consciência de verdade, tá? Por mais que eles me amem, mas eu não sou surda, nunca fui, tá? Então, vamos preparar os surdos, mestres, evangelistas, profetas, pastores, e assim vai. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, tá? Os surdos têm um chamado, eles precisam desempenhar isso. Chega de surdo só para contar quantos surdos nessa igreja. Tem 3, tem 5, tem 5. E aí os bichinhos ficam lá, anos após anos, sem fazer nada, tá bom? Então, Deus abençoe. Só tem 3 minutos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta antes, para mim encerrar. Não é pergunta não, só quero um fato que aconteceu. O pastor pregou sobre que Jesus, Pedro andando na água, e Jesus o salvou. E a surda começou a chorar assim, desespero. Nunca mais ela voltou para a igreja. Por quê? O pai dela era pescador e Jesus deixou ele morrer. Por que você não salvou meu pai? Ela associou. Foi a interpretação. Isso é sério. É o que o senhor dele falou. Tem que ter conhecimento da palavra. Eu só tenho tantos anos, mas não conhece a palavra. Aí transmite de uma forma errônea e o surdo fica. E ela falou comigo, eu não volto mais no de pé fazer igreja nenhuma, porque Jesus não me ama e nunca amou minha família. Desespero. Isso é muito sério. Mais alguém? Quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Então tá. Deus abençoe nossas vidas. Deus abençoe maravilhoso. Vamos orar. Vai dar a mão aqui. Cuidado com os fios. Como que, quando uma pessoa vai interpretar, como que eu vou dar a mão para ele? Não. Ou eu boto a mão no ombro, ou abre a perna. Assim. E aí, se vários forem falar, as mãos estão livres, tá? Vamos treinar, vai, abre a perna. Larga a mão. Pode largar a mão. Vai, é quase uma bailarina ali, ó. Peraí. Deixa eu mais um pouco a minha perna. Deixa eu chegar pra frente, né? Chegue mais perto, mais perto. Agora acho que vai dar para ficar aqui na frente dessa cadeira. Aqui, ó. Aí, vamos para. Encosta os pezinhos. Porque está muito longe ainda. Viu? Aí, ó, como aproxima mais. Agora todas as mãos estão livres. Se uma pessoa for sinalizar, se outra tiver que copiar, se for falar, e a gente tem esse ponto de contato aqui embaixo. Deus, nós queremos te agradecer por esse encontro, por esse bate-papo tão simples e tão gostoso. Muito obrigada porque o Senhor tem despertado pessoas, homens e mulheres, ao longo dos anos, para olhar, Senhor, com um olhar de salvação para a comunidade surda. Não com aquele olhar de coitadinho, de paternalismo. Não, agora a gente vê o surdo como um potencial, como um servo, uma serva que vai servir o seu reino e que vai fazer com que o seu reino se multiplique e cresça.
E é isso que eu declaro, profetizo para a vida dos meus irmãos. Que haja qualidade nas nossas igrejas, qualidade na nossa vida, qualidade onde a gente estiver, na igreja, fora da igreja, no trabalho, que as pessoas olhem para a nossa fluência, nosso conhecimento, nosso arcabouço e glorifiquem o seu nome. Que os surdos olhem, uau, nunca vi um intérprete de igreja tão bom, mas não é porque a gente está fazendo para ele, é porque é para o Senhor. E quando eu faço bem para o Senhor, todo mundo se beneficia. Ajuda a gente, Senhor, nesse caminho, que não é tão fácil, mas também não é impossível. E eu sei, Deus, que muitos surdos serão alcançados. O Rio de Janeiro está clamando, os surdos do Rio de Janeiro estão clamando, mas os surdos de Brasília, da Paraíba, do Brasil todo estão clamando, precisando de Ti. Alcança eles lá na